Olá, graça e paz a todos. Mais uma vez estamos aqui no Perguntas do Coração, um privilégio. Continuando falando o assunto que começamos a falar sobre famílias, falando sobre relacionamento entre pais e filhos. O ser humano hoje vive um tempo de muito desafio. Relacionamentos têm se tornado uma coisa das mais desafiadoras para a mente humana, para o coração humano. E relacionamentos entre pais e filhos torna-se cada dia um pouco mais complicado de se concretizar. Hoje em dia, o distanciamento entre pais e filhos torna-se cada dia mais evidente na sociedade, né? E a gente fica pensando o que fazer para que essa realidade possa mudar. As pessoas hoje estão vivendo um tempo de muita correria, trabalho, formação técnica para trabalhar, para estar no mercado de trabalho, para estar de alguma maneira conseguindo seus objetivos financeiros, econômicos, e talvez acaba deixando os filhos a cargo da TV, da escola, da internet, para que seja formado o seu caráter. Mas isso pode representar um perigo muito grande. Então os pais precisam se preparar para criar seus filhos, para ensinar seus filhos, para preparar um cidadão para a vida. E eu acho que o caminho para que isso possa acontecer de maneira saudável é os pais se prepararem para serem pais. E hoje em dia há muitas pessoas ainda muito jovens sendo pais e não tendo preparo, né, para ensinar uma criança, para formar o caráter de uma criança. Então tudo isso é que vai causando um deterioramento da sociedade, vai causando problemas que vão se alastrando pela sociedade afora. Então a gente precisa pensar nisso. Assim como uma pessoa se dedica a um curso profissionalizante, se dedica a estar pronto para o mercado de trabalho, é preciso também se dedicar para ser pai, para ser mãe, precisa aprender também, porque é uma grande missão na vida, é uma grande tarefa que precisa ser desempenhada com habilidades. Então, as dificuldades hoje são muitas, né? As drogas estão espalhadas por toda parte. Às vezes as crianças hoje, jovens de 12, 13 anos, adolescentes, acabam sendo vítimas dessas coisas das drogas, vítimas desse mercado, né, que traz muitas tristezas e muitas mortes. Então os pais precisam se preparar. Uma certa vez eu ouvi uma faixa que dizia o seguinte: seja pai do seu filho antes que um traficante o adote. Então talvez muitos pais não conseguem promover no coração do filho uma confiança, um amor verdadeiro, um relacionamento saudável com seu filho, e ele acaba acreditando mais num traficante, num colega de escola, na internet, em qualquer outra coisa, acredita mais do que nos pais. Então isso é uma coisa que traz muitos prejuízos para a família, traz muitas tristezas. Então é preciso que se desenvolva relacionamentos que sejam saudáveis. O pai precisa inspirar no filho, a mãe precisa inspirar no filho uma confiança muito grande para que ele se sinta acolhido, para que ele se sinta à vontade para conversar, para falar de seus medos, para falar de seus conflitos, para ter confiança de chegar e falar de tudo, para tocar em qualquer assunto. E talvez essa é a grande dificuldade de estabelecer diálogo, de estabelecer um diálogo tranquilo, um diálogo que não esteja numa complicação, num distanciamento, mas um diálogo que seja tranquilo, que seja próximo, que seja franco, que seja claro, que seja com confiança. Então é preciso entender essas realidades. Não há possibilidade de existir família saudável, relacionamento saudável entre família, se não houver esse entendimento, se não houver essa confiança. A gente fica pensando o que leva uma criança de 12, 13 anos confiar mais no que ele ouve lá fora, do que ele ouve de um colega, do que ele ouve de qualquer pessoa, do que nos pais. Então, é porque às vezes os pais não estão tendo tempo para seus filhos, o mercado de trabalho, tanta coisa que hoje envolve, que acaba de alguma maneira consumindo o tempo das pessoas, acaba tirando essa possibilidade de um relacionamento mais próximo. Então, as pessoas que são pais, mães de crianças, crianças aí de 4 ou 5 anos, precisam se preparar para que essas crianças tenham uma solidez
no seu primeiro aprendizado, no seu início da vida, precisa ter uma solidez, precisa ter uma coisa que vai verdadeiramente dar a ela uma formação do caráter. Então é preciso que os pais tenham um preparo para isso. E esse preparo só pode vir através de um entendimento, de um conhecimento, de um pensamento mais profundo sobre essa grande tarefa que é criar filhos. Então a gente quer sim ver famílias saudáveis, mas só há possibilidade de haver famílias saudáveis quando os pais, onde as pessoas nascem, onde as pessoas ali têm o seu início de vida, quando esses pais estiverem preparados. Se um pai e uma mãe não está pronto para preparar um filho para a vida, isso pode dar muito errado, pode dar muito problema. E muitos pais vivem hoje sofrendo, né? Vivem chorando na vida porque o seu filho acabou se envolvendo com coisas ilícitas, acabou se envolvendo com coisas destrutivas, e o pai e a mãe vê o filho morrendo, vê o filho perdendo sua vida, desperdiçando os seus dias. E é muito triste quando isso acontece. Mas para que isso não aconteça, é preciso que os pais estejam prontos para entender o momento de dizer não para o filho, o momento de dizer sim. Quando dizer não é não, quando dizer sim é sim. Ter um entendimento. Não proibir o filho só por proibir. Não colocar barreira só por colocar, mas haver um entendimento. Então é preciso ter autoridade, mas precisa ter também equilíbrio. Então só isso pode acontecer, autoridade com equilíbrio, se houver sabedoria, se houver entendimento verdadeiro. Então a gente precisa pensar nisso. Hoje em dia o número de jovens de 15 a 29 anos que estão se suicidando está aumentando assustadoramente. A gente fica pensando o que está acontecendo. O que leva um jovem de 15 a 29 anos a ter mais medo da vida do que da morte. Estar tão insatisfeito com a vida. Nós estamos vivendo o tempo da insatisfação humana. E esse mercado consumista gera no ser humano um vazio muito grande. Gera no ser humano uma insatisfação muito grande. Então são coisas que a gente precisa pensar. Então essa insatisfação humana está crescendo cada dia na vida de jovens de 14, 15 anos até 29 anos. É uma situação muito complicada e os pais precisam se preparar, né? Precisam estar prontos para serem pais, para formar no filho um caráter sólido, formar no filho também um entendimento da vida, um entendimento bonito da vida, um entendimento que traga para ele uma alegria interior, uma capacidade de estar pronto para lidar com o sim ou não da vida, lidar com as frustrações, né? Hoje estamos vivendo um tempo que as pessoas não conseguem lidar com frustrações. E os pais precisam aprender a preparar seus filhos também para a vida, dizer a verdade a eles que a vida não é só coisas boas, não é só coisas positivas, mas também existe o lado negativo, existe também coisas que vêm contrária àquilo que a pessoa espera, e a pessoa precisa aprender a lidar com as decepções, com as frustrações da vida, com os nãos da vida. E hoje em dia, muitos adolescentes não sabem lidar com isso, porque desde pequeno aprendeu só a ouvir o sim, o sim, o sim, o sim. Os pais querem de alguma maneira compensar o filho pela sua ausência, dando presente, dando coisas, né? E a tecnologia está aí, as crianças lidam muito bem com a tecnologia, e os pais acabam dando essas coisas tecnológicas, como os celulares hoje, que tornaram-se muito populares, para crianças ainda muito pequenas, e isso também pode representar um perigo quando o pai e a mãe não têm preparo para lidar com isso, para orientar sobre isso. Então é preciso pensar, para que as famílias tenham saúde, né? Para que as famílias sejam saudáveis, é preciso haver entendimento por parte dos pais. Então que a gente possa pensar nisso, que a gente possa entender isso. O problema não está lá fora. A gente não tem como controlar o que está fora da nossa casa, o que está fora da nossa família. Mas tem como a gente, aqui do lado de dentro, saber como educar, como ensinar, como verdadeiramente dar entendimento para que a pessoa cresça num ambiente saudável, que tenha pensamentos verdadeiros e positivos, pensamentos de sabedoria para com a realidade. Então que a gente possa pensar nisso. Esse é o desejo do meu coração. E que a gente possa, cada dia, pensar nessas realidades que são muito importantes para a consolidação das famílias. Que a graça do Senhor Jesus seja abundante no teu coração. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar aqui no Perguntas do Coração. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, de compartilhar com seus amigos, com as pessoas que você conhece. No próximo vídeo eu quero falar sobre
suicídio, né? Eu falei que ia falar sobre isso e gostaria de falar que é uma coisa que está crescendo muito, a gente tem que pensar nisso, né? E eu quero falar muito sobre isso.